bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está ouvindo esse podcast aqui, né? Esse podcast é transmitido tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, vocês vão estar vendo ou ouvindo. E esse podcast tem um apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência da Engenharia, o apoio do Confea, do CREA, e é realizado pela ABMEC, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos de Mato Grosso do Sul. E estamos aqui presencialmente no Estúdio da Mauá, eu, o Fernando e a Cristiane, para falar sobre MS, gás, biogás, biometano, essa salada de fruta toda, Segob, gás REC, né? É uma coisa que vocês vão ter que entender futuramente. Eu sou moreno, alto, cabelo branco, estou vestindo uma camisa verde, atrás de mim tem um painel, um banner da ABMEC Cast, à minha esquerda uma televisão do ABMEC Cast, estou apoiado numa mesa madeira, cor de madeira, do meu lado direito o Fernando e à minha frente a Cristiane. Fernando, por favor, sua autodescrição, depois Olá. a gente passa para a Cristiane. Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer estar aqui, Marco, fazendo o podcast com você. Eu sou um senhor de 55 anos, cabelos não tão brancos quanto do Marco, e estou trajando roupa azul, estou aqui sentado ao lado do Marco e conheci hoje e à frente da Cristiane. Olá a todos que estão aqui nos ouvindo ou nos vendo. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Fernando, pela participação aqui nesse convite para vir aqui. Eu sou mulher de olhos castanhos, branca, tenho cabelo castanho claro, estou vestindo uma camisa vinho e uma pashmina preta. Que aqui no estúdio está frio. Já tá usando. Então, Cristiane, a gente faz esse podcast, né, já fizemos diversos, e esse podcast, principalmente, uma série que o Fernando está gravando com a gente aqui, é de apoio ao nosso evento, MS Carbono Neutro, tá? Que está na tela. É o 30º evento nosso, que é DEME, Desafios da Engenharia Mecânica e Industrial de Mato Grosso do Sul. Então, a gente sempre se antecipa as coisas que vão ocorrer no estado. A gente traz players novos para poder falar. Já fazem 5 anos que a gente falava de energia nuclear. Quando ninguém imaginava em nuclear, a gente já falava de energia nuclear. A gente já falava de gás REC, de certificado, de certificação, crédito de carbono com o Fernando aqui, né? Ele já veio aqui em outros eventos. Então, a gente está sempre falando, trazendo essas inovações para o Estado, mesmo porque a nossa função é esclarecer a sociedade. Claro. Tá? Trazer para a sociedade aquilo que, às vezes, alguém fica falando, é isso, é aquilo. Então, ela consegue ouvir o podcast, ver o podcast. E a gente está trazendo essa informação. É gratuito, ninguém paga nada, porque a gente tem... O nosso evento também vai ser transmitido, né, online, para todo mundo ver, até porque a gente acha que esse conhecimento tem que ser mundial. Alguém lá na Alemanha, para alguém lá nos Estados Unidos saber o que a gente está fazendo aqui, como que a gente está sendo feito, e que nós não somos só tecnologia do Tupiniquim, né? A gente está, assim, realmente avançando legal no nosso país. Então, a gente queria que você, assim, fizesse para a gente uma apresentação da MS Gás, o que é, onde é que está, o que vai ser nesses dias aí, o que você está achando que vai virar desse biometano, que está tendo várias indústrias aqui no estado, né? Para a gente poder situar, né, as pessoas, situar a sociedade. Na verdade, o biometano é uma oportunidade ou um estorvo para a concessionária essa é uma boa pergunta. para a concessionária de Antes gás? de responder essas perguntas, eu quero só colocar aqui que carbono neutro em 2030 é uma meta do governador, né? Isso. E ele sempre está falando, sempre está reafirmando e sempre está apoiando os projetos não só de governo, mas da iniciativa privada, para que a gente realmente conquiste essa marca, seja talvez o primeiro estado aqui no Brasil a conquistar a marca do carbono neutro em 2030, e ele está indo, assim, eu acho que muito bem, né? Diversos indicadores, e um deles é esse que a gente está conversando aqui, e como ele está apoiando, por exemplo, ele reduziu o ICMS bastante da produção do biometano, que era 17%, está lá em 1, alguma coisa. Então, realmente, ele deu uma isenção fiscal extremamente generosa para os produtores de biogás e biometano, justamente para estimular, né? E tem a reforma tributária que está aí, que tem lá no seu artigo 175 um diferencial competitivo dos biocombustíveis, e biogás e biometano entram aí,
né, que vai dar o diferencial competitivo com os combustíveis fósseis. Então, a gente vê aí entrando na sua pergunta, uma oportunidade. Porque se, por um lado, você pode entender que gás natural compete com biometano, porque os dois são a mesma molécula, né, CH4, então, que em princípio você pode substituir uma pela outra, a gente adoraria que passassem pelas nossas redes o biometano. O problema é que ele ainda está muito caro, pelo menos no mercado aqui em Mato Grosso do Sul, em que a gente faz chamadas públicas, e o preço realmente tem ficado muito acima do que a gente gostaria que ele ficasse, porque a gente gostaria de ter este produto, digamos assim, para oferecer ao nosso cliente final, né, ao consumidor do mercado cativo, que é aquele que a gente precisa comprar a molécula para ele, diferentemente do Mercado Livre, em que o cliente vai direto ao mercado comprar a sua molécula, né? E aí nos paga somente pelo uso da rede. Né? Quando você tem a Suzano hoje, ela está no cativo, provavelmente vai migrar para o livre no ano que vem, mas atualmente ela é do cativo, então eu preciso garantir a molécula para ela. Né? E ela realmente quer uma molécula barata, esse que é o ponto, né? Para ter a sua competitividade lá na ponta, né? Um dos problemas que o pessoal coloca é que a concessionária não pode ganhar dinheiro com a molécula, né? Sim. Então, à medida que compra uma molécula mais cara, que é do biometano, isso onera a todos, oneraria a todos do condomínio. Exato. No benefício de um só, ou de alguns poucos que gostariam dessa molécula, né? Então, como sair dessa enrascada? Não, o negócio é que a gente, quando faz uma chamada pública, a gente faz uma chamada pública ampla, e a gente vai escolher aqueles players que nos vendem o menor preço de molécula nas melhores condições. Então, é uma mistura, né, uma mescla de condições, né, de penalidades, de várias outras coisas, em conjunto com o preço. E, lamentavelmente, o preço do biometano não nos permite escolher produtores de biometano. Mas também, vou te falar, no Mato Grosso do Sul ainda é escasso, porque o que temos ainda são alguns produtores que fazem para eles, né? Então o biogás, no caso, fazem o biogás e transformam em energia elétrica, né? Majoritariamente, ou em algum outro subproduto. Poucos vão para o biometano, né? E o que estamos agora com um projeto grande é com o aterro daqui de Campo Grande, né, onde eles já contrataram uma empresa para poder produzirem o biogás e depois o biometano. E aí sim, daqui a 2 anos, provavelmente 2 anos, a MS Gás, se assim for o caso, poderia fazer um duto até ali onde tem um aterro sanitário aqui, para poder transitar o gás deles, ou seja, comprar deles para vender para os nossos clientes. E aí a gente está muito perto, né? Poderia ser levado por GNC ou GNL para algum outro lugar? Poderia, que é o que a gente chama de transporte virtual. Só que por duto é bem mais barato, né? Então, assim, não faria sentido econômico, se tem um duto ali, você levar por GNC. GNC você leva quando você não tem alternativa. É o caso de estados como Goiás, por exemplo, que não tem uma alternativa. O governador Caiado, ele quis descarbonizar a cidade de Goiânia com a questão dos ônibus, e aí ele está tendo que comprar de algum outro lugar. O gás de Goiás, de Mato Grosso do Sul para Goiás, ficou muito mais caro, provavelmente, do que Minas, porque eles se desinteressaram da nossa oferta, de como a gente estava tratando, em que nós íamos daqui comprar a molécula, entregar para uma transportadora de GNC, para essa transportadora levar até lá, mas não foi adiante, de novo, por conta de preço, né? Então, preço é fundamental nesse mercado. Eu acho que o preço da energia é muito importante. A gente tem uma energia cara no Brasil, infelizmente, e mesmo sendo um exemplo para o mundo de matriz limpa. Nós temos uma matriz energética extremamente limpa e temos uma matriz elétrica mais limpa ainda, 90% ela é limpa, né? Comparativamente com o mundo, que é de 35%, 40%. Né? Quando você vai ver para a energética, a mesma coisa, nós somos 50% vis-à-vis 15%. Então, o Brasil já é muito limpo.
podemos melhorar nisso? Claro, né? Eu acho que a gente, de novo, a reforma tributária, ela vai tributar com um diferencial entre 40% a 90%, isso que está estabelecido na LC 214, né? Para os combustíveis, os biocombustíveis vis-à-vis os combustíveis fósseis. Eu acho que isso é um grande impulso, né? Um grande incentivo para aquele que produz ali os biocombustíveis de forma geral, né? Não só o biogás, o biometano, mas o etanol, e, enfim, o SAF, né? Que vai entrar o hidrogênio, verde, enfim, outras... No caso do aterro, você colocou, né, pertinho, né? Então, do nosso duto, perto do nosso duto. Então, a infraestrutura custo desprezível frente ao Sim, porque a expansão que eu tenho que fazer é muito pequena. Perfeito. Agora, e no caso de viabilizar a oferta de biometano de uma usina que está lá longe? Vamos botar átivos. Por exemplo. A gente tem campo, para aqueles que estão nos ouvindo e não conhecem bem Mato Grosso do Sul. Quem paga? A gente tem Campo Grande, a gente tem Nova Alvorada do Sul, que fica 100 quilômetros para baixo, né, de Campo Grande, e mais para baixo ainda, se você tem mais 100 quilômetros, você chega lá Dourados. Estou só fazendo grandes números, né? Então, um lugar que nós queremos ter duto é em Dourados, né? Então, temos um projeto para construirmos um duto em Dourados, lá tem a Seara, né? Então, a gente poderia ali levar gás natural e futuramente captar biometano de lá, e aí, nesse caso, no início desse trajeto, seria por GNC, seria por transporte virtual. Só que o nosso projeto futuro seria chegar até lá com duto. Seria ótimo que as transportadoras fizessem esse investimento. Isso é um investimento que, num país como os Estados Unidos e a Europa, seria o típico investimento de uma transportadora, 200 quilômetros de rede. Não é um investimento exatamente de distribuidora. Distribuidora faz expansões, não faz grandes malhas. Só que no Brasil, infelizmente, as transportadoras são os três, uma corta, a TBG corta, sai ali de Corumbá, vai até lá ao sul, e você tem a NTS, que é pequenininha, ali em São Paulo, Rio de Janeiro, aquela região ali, e depois você tem a TAG, que sobe lá para o Nordeste, e nem cobre todo o Nordeste, para no Ceará. Então, a gente tem uma malha de transporte hoje de aproximadamente uns 5.500 quilômetros de rede, enquanto as distribuidoras, que começaram lá atrás, nos anos 2000, com a mesma quilometragem, né, de rede, né, hoje a gente tem 46 mil quilômetros de rede. Então, quem está viabilizando as malhas no Brasil são as distribuidoras, não tenho a menor sombra de dúvida, principalmente depois de 2010, 2011, onde elas tinham praticamente a mesma quilometragem, o investimento ali, daqui a pouco elas pararam no tempo e as distribuidoras que foram realmente investindo nessas malhas, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos 500 quilômetros de rede, está perguntando sobre a MS Gás, nós temos 500 quilômetros de rede, basicamente em Campo Grande e em Três Lagoas, e a gente quer estender agora para poder atender a uma nova empresa de celulose chamada Arauco, a gente quer chegar em Inocência e depois, futuramente, se a Bracel assim quiser consumir gás natural para estabilizar o sistema dela de gás de síntese, ela também aí vai ser lá para Bataguaçu, que é mais para o sul. Então, você tem Três Lagoas, um pouco mais para o norte você vai lá para Inocência e para o sul você tem Bataguaçu. Seriam 120 quilômetros de rede que a gente vai construir no ano que vem. Começamos já a construção em janeiro de 2026, entregamos a obra em julho de 27, dentro do planejamento, está tudo, a burocracia que temos que percorrer, porque temos que fazer uma licitação pública e tal, tudo está dentro do cronograma, e futuramente, se Deus quiser, atenderíamos então a Bracel com mais 120 quilômetros de rede. Então, repara que as dimensões de Mato Grosso do Sul, elas são muito grandes, população nem tanto. Sem então, consumo, né? Então, o consumo é menor do que a gente gostaria. Então, se não é pela indústria, então ficaria realmente inviável você construir redes. Tem que ter indústria. E as indústrias de celulose são muito importantes, então, para a MS Gás de forma geral, porque viramos um vale da celulose, né?
aqui no Mato Grosso do Sul. Então, temos outras empresas também que consomem gás. O presidente da Fiemes, Dr. Sérgio, que tem lá a Semalo, é um cliente nosso. Temos no comércio, né, alguns supermercados, padarias e etc. E temos também residencial, mas aqui em Mato Grosso do Sul, o nosso forte, de fato, é a indústria. Você vai para São Paulo, você já tem ali que 50%, 50%. Você tem residencial realmente muito forte, você tem uma densidade muito maior, né, populacional, mesmo no centro de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, do que aqui no Mato Grosso do Sul, né? E postos de abastecimento de caminhão, veículo pesado, já existe? Então, aí esse é o nosso grande projeto, esse é onde a minha particular grande aposta, tá? Eu acho que aonde a gente vai migrar não é para frota leve, eu acho que o veículo elétrico, de alguma forma, e o etanol são dois outros que tiraram o gás da frota leve, pelo menos em Brasília, tudo foi trocado por elétrico, você vai em vários... Brasil não tem gás, né? Mas eles tinham carro a gás porque eles tinham lá uma empresa que vendia ali, assim, eles tinham um posto ali que de gás e que da White Martin junto com a Petrobras, era uma joint venture, e eles abasteciam a cidade. Então você tinha alguns carros a gás natural. Hoje em dia, gás natural você vê muito no Rio de Janeiro ainda, porque, enfim, é o grande produtor. E acho que nem em São Paulo você já está vendo troca, né, pelo elétrico, né? Então, assim, frota leve. Agora, então, frota pesada, que eu acho que é o grande nicho do gás natural, é onde a gente ganha no preço do caminhão, a gente ganha na eficiência. Agora a gente está com um projeto junto com a Suzano, em que a Suzano quer descarbonizar a frota dela toda para gás natural e futuramente para biometano. Então, as oportunidades, voltando à sua pergunta, né, é uma grande oportunidade, eu acho, aí, de a gente colocar gás natural hoje e no futuro fazer um blend de gás natural com biometano ou depois biometano, enfim, como o cliente quiser, para fazer o seu próprio blend na venda do seu produto lá fora, porque requer, né, um certificado de origem, etc, etc. Então, a gente está muito entusiasmado, né, com a ideia da frota pesada. Então, a gente tem um corredor da celulose aqui, no Mato Grosso do Sul, em que a gente gostaria que os caminhões migrassem todos de diesel para o gás natural, e esse é o nosso foco. Eldorado, com a Arauco, que vai entrar, a gente já está em conversas, com a Suzano, tanto em Ribas quanto em Três Lagoas, enfim. Esse é um projeto bom. E, só para completar esse projeto, porque esse é um projeto excepcional, o nosso, como se diz, a concessionária que fica ao nosso lado aqui, o nosso colega, né, que é a Necta, que é a concessionária em São Paulo, já está por conta de Presidente Prudente, por conta da Cocal, que está lá já produzindo biometano, que já está, enfim... isso já é uma realidade ali para a área da NEC. Então, a gente está fazendo um corredor sustentável que sai de Mato Grosso do Sul, passa por São Paulo e vai até Porto de Santos, ou então pode passar pela Compagás, lá meu colega também, Helder, lá da Compagás, e a gente passa por Paraná e chega lá em Paranaguá, né? Tudo com caminhão abastecido a gás natural. E aí, fazer os postos é o de menos, isso aí não é um investimento tão relevante, e isso dá para ser feito, isso é cabível, já está dentro do nosso plano. A única coisa é que a gente tem que antes criar esta demanda, porque também não adianta botar um posto se não há caminhões circulando. Então, por isso é que a gente está fazendo esse estudo com a Suzano. Uma vez a Suzano dando ok e trocando, ela já comprou alguns caminhões, né? E trocando, começando realmente um processo de troca de frota, que ele é gradual, obviamente, aí sim a gente vai já poder atender e poder fazer os vários postos. A gente tem uma ideia de fazer um posto ali em Três Lagoas, outro em Bataguaçu e outro, talvez, aí a depender de conversas com a Arauco, obviamente, lá em Inocência. A gente tem que ver onde é que fica o melhor, onde é que os postos fariam sentido, né? Entendendo que um caminhão ele teria uma autonomia aí de até 400 quilômetros para rodar.
né? Então, ele pode ou ir e voltar 200 quilômetros, ele pode ir 400, tem que ter um posto para abastecer e ir mais de 400. Então, por isso que a gente tem que ter essa parceria Mato Grosso do Sul com São Paulo e Paraná, né? Porque é onde você tem os portos de escoamento, né? O que eu tenho ouvido falar é que, infelizmente, no Brasil, a demanda por gás está parada há 10 anos, né? É verdade. Então, 65 milhões de metros cúbicos dia, esse é mais ou menos esse. E fica por aí. É. E que realmente a forma de dar um arranque nisso, infelizmente, não vai ser na indústria, mas vai ser no transporte mesmo, né? Eu acho que até poderia ser na indústria. O problema é que, de fato, o gás natural no Brasil, ele tem um preço que é o dobro do que ele deveria ser. Ele está hoje mais ou menos em $16 por milhão de BTU. Ele deveria estar uns 8. No mundo é mais ou menos isso. No até mundo menos, até mais, né? até menos. Estados Unidos é até menos. Mas, assim, aqui no Brasil, esse estudo é um estudo da EPE, que é lá a empresa de planejamento energético vinculada ao Ministério de Minas e Energias. Então, não sou eu que estou dizendo, é a EPE que diz. E que aonde estariam os gargalos? Estaria justamente no escoamento e no processamento. Então, você tem ali a produção, né, produz a Petrobras, por exemplo. Você tem o escoamento, quem faz hoje majoritariamente Petrobras. Aí você tem o processamento, majoritariamente Petrobras. E no nosso caso, o transporte também é Petrobras. Então você tem que uma empresa que tem 65% da produção dessa demanda, né, que domina o Brasil inteiro, é monopolista, praticamente quase monopolista, verticalmente integrada. Então, assim, segundo a EPE, você tem do escoamento e processamento, disso aí você poderia ter uma queda de $7 e mais $1 do transporte, segundo a EPE. Então, aí você sairia dos 16 para os 8. Você tiraria essa gordura do escoamento e processamento e mais do transporte. Se isso é verdade ou não, aí, enfim, são estudos da EPE. Eu gosto muito dos engenheiros que tem lá, dos acadêmicos que tem lá, dos profissionais lá. São realmente, eles são muito conhecedores do setor, tanto de gás natural quanto de energia elétrica também. Setor de energia de forma geral, né? É um pessoal muito qualificado. A controvérsia sempre vai ter, né? Mas, assim, não vejo que seja, inclusive, um problema de oferta, como alguns dizem, né? Porque se você olhar os dados do MME, a produção brasileira de gás natural, ela está em 165 milhões de metros cúbicos dia. Essa é a ordem de grandeza. Só que grande parte, né, é reinjetado. E aí, claro que você tem questões de eficiência, que você precisa reinjetar para aumentar a produtividade da extração do petróleo, concordo. Mas se você olhar os dados novamente, vamos olhar só os dados, eu não estou inventando sem juízo de valor. Aí você olha os dados, você vê o seguinte, não só em valores absolutos a reinjeção está aumentando, é em valor proporcional à produção. Então, antes era, sei lá, em torno de 45%, agora tem mais de 55%. Assim, a pergunta é, por que isso está acontecendo? Aí você tem algumas possíveis explicações. Uma delas é, tem escoamento necessário? Talvez seja uma questão de fazer investimentos em escoamento, que aí, se você focar em investir em escoamento, você consegue reduzir esse preço, porque aí você não precisa reinjetar, você pode. A outra pergunta, será que essa reinjeção não é porque, de fato, e é muito plausível, tá? E eu não tiro o mérito da justificativa de que a Petrobras está focando em petróleo que lhe dá mais valor. Então, se você tem dois produtos, um te dá mais valor que o outro, por que eu não vou reinjetar mais para poder obter aquele que vai ser mais rentável para mim? É uma decisão empresarial, né? Assim, a Petrobras ela é uma empresa. Não acho que ela deve pensar em fazer política pública, isso quem que faz é o governo, né? Ela é uma empresa de economia mista, ela tem que focar nos acionistas dela, um deles é o governo, mas o restante está ali, então ela tem que focar em lucro. Não estou tirando o mérito dela. Errado é o governo que deixa ela ser uma monopolista verticalmente integrada. Sim. Errado foi o CAD, que voltou atrás em 2023 numa decisão acertada que tomou em 2016 de pedir a desverticalização.
Isso é que devia mudar. Não é a Petrobras que está errada, é o governo que pode fazer algum exercício de melhora para poder, se ele quiser realmente diminuir o preço de maneira estrutural e não de maneira voluntariada, assim, voluntariosa. Se a Cristiane tivesse na presidência da Petrobras, faria a mesma coisa? Exatamente. Não faria diferente? Porque você está ali focando no seu negócio, no seu business, no seu lucro. Você não está ali para ser altruísta, você está ali para fazer o negócio rodar, né? E o negócio rodar, claro, a Petrobras é uma empresa maravilhosa, engenheiros fantásticos. O grupo deles eu sou super fã. Tenho vários amigos lá dentro, mas assim, uma coisa é isso, outra coisa são as decisões empresariais e a outra coisa são os efeitos disso no mercado. Então, sim. Agora, bom, Marco. Não, como é que você vê isso? Vem gás de não sei de onde, vem gás da Argentina, Vaca vem Muerta. gás de Vaca Muerta, vem gás do Paraguai, vinha gás da Bolívia. Como é que foi feito todo um investimento nesse gás da Bolívia, né? E aí... O gás da Bolívia, ele começou lá em 2000 com 30 mil metros cúbicos dia, agora ele está em 13, mais ou menos. Então, ele está decaindo. E todas as projeções, normal, dado que não né? tem investimento, se tivesse investimento, não precisava estar assim, mas não teve investimento, não está tendo investimento, portanto, ela realmente vai migrar para zero em alguns anos futuros aí. E é um futuro muito próximo, não é um futuro muito longínquo, não. Aí surgiu Vaca Muerta na Argentina, que tem gás em abundância, realmente é uma loucura de gás que tem lá, dá para muito tempo. Agora, o problema é como chega aqui, porque, na verdade, o gás sempre saiu da Bolívia e desceu para a Argentina, nunca foi o caminho reverso. E agora querem reverter e já está chegando gás aqui da Argentina. Então, já está começando a reverter. Só que o duto, ele é assim. Então, teria que ter investimentos na Argentina para alargar, para poder você jogar o gás de baixo para cima, né? Assim, da Argentina para subir para... E aí entra... Então, esse é um ponto, né? Outro ponto é, tudo bem, vamos supor que a Argentina faça esses investimentos e a gente consiga, então, que o fluxo inverta, né, de Argentina para a Bolívia, que entre, então, pelo gasbol no Brasil. Legal. Que preço Bolívia vai cobrar essa passagem? É uma outra dúvida, né? A gente não sabe. Como a Bolívia está muito mal, e como a Bolívia não tem mais petróleo, gás natural, etc., então, a Bolívia talvez seja mais acessível nisso. Da onde surge o Paraguai? O Paraguai seria, como o Paraguai está entre a Argentina e a Bolívia, então ele queria interceder esse gás de Vaca Muerta e colocar ele no Brasil. Bom, para isso, de novo, a gente sempre tem os desejos que são muito bons, a gente tem que ver as factibilidades, né, de uma estrutura econômico-financeira, se isso é razoável ou não. Então, na Argentina teriam que ser construídos 500 quilômetros de rede, e no Brasil outros 500 quilômetros de rede entrando por Porto Murtinho. Isso é factível no Brasil? É factível, Mas quem faria? Aí teria que abrir uma chamada pública para ver quem faria. Agora, alguém vai fazer, se não tiver o do Paraguai? É aquela coisa, né? Do Tostines, né? Então, exatamente. Assim, o Paraguai vai fazer, vai sair com um duto lá em Porto Murtinho se não tiver o investimento do Brasil. Então, realmente, isso aí tem que ser igual essa rodovia bioceânica, tem que ser, de fato, algo que começou lá atrás e que agora está dando certo, graças a Deus, mas tem que ser um acerto, porque uma ponte não pode ficar parada no meio do caminho, uma rodovia, né? Ela tem que continuar. Então, você tem que ter realmente uma integração dos dois governos, né? Dos dois países, né? Nesse projeto. Então, os dois precisam estar engajados e com uma estrutura que realmente dê garantia, tanto do lado do Brasil para construir sua rede, quanto do lado do Paraguai. Uma vez construída, aí, quem sabe, ele pode interceder e pode entrar aí por Porto Murtinho e seria uma outra via. Não vejo isso como algo de curto prazo, mas a gente nunca sabe, né? Eu acho que os desejos políticos e as vontades, às vezes, né, a reforma tributária ficou 30 anos parada, de repente a sociedade engatou, queremos essa reforma porque a complexidade tributária, eu sei que eu fui secretária de Fazenda, eu sei o que é o ICMS. Então, assim, o ICMS é uma loucura, isso de um estado. 27 estados, você tem 27 ICMS. Então, é uma loucura, né? Mais o ISS, 5.568 municípios no Brasil todo, cada um com a sua regra.
mais o PIS, COFINS e o IPI. Então, assim, resolveram, então, não, precisamos fazer essa reforma tributária. E foi feito. Então, o que eu digo, é vontade política. Se, de repente, tiver essa vontade de ambos os presidentes da República, né, de cada país, pode ser. Vamos ver. Vamos pensar o seguinte, você colocou que daqui a dois anos e pouco deve ter biometano do aterro, né, para atender o consumidor cativo. Sim. E provavelmente vai ter outros biometanos entrando aí. Sim. O que deve mudar para o consumidor cativo e para o consumidor do Mercado Livre? O que seria diferente de hoje? Por exemplo, a padaria quer dizer que consome biometano. Eu vejo Como o seguinte, que isso seria eu vou falar, operacionalizado? eu vou te falar muito aí sou eu falando assim do que eu acho mesmo, né? Não de algum trabalho acadêmico que eu tenha visto, mas o que eu vejo, consumidor, assim, primeiro, as pessoas querem energia para fazerem seus produtos finais, né? Querem vender e querem ter seu lucro. E querem ter matéria-prima barata. Então, começa o preço. O preço eu acho que é fundamental. Se o biometano tiver com preço, e por conta até da reforma tributária, que vai ter uma tributação menor, tiver um preço adequado, competitivo ali, então eu acho que as pessoas podem escolher biometano. Para eles, eu acho que assim, para a padaria, para o pequeno comércio, que não precisa mostrar um certificado, que isso é valioso para o seu cliente final, eu acho que tanto faz para ele. Agora, para empresas exportadoras, é a mesma coisa da moratória da soja, com essa questão toda aí. O pessoal da moratória da soja, essa moratória da soja é que eles não queriam comprar soja de áreas desmatadas, por quê? Não é porque eles não querem aquele produtor, é porque o cliente final deles está exigindo que ele um certificado de onde veio de sustentabilidade da soja. Então, tanto é que nessa história toda da moratória da soja, essas decisões do CAD, de não sei o quê, eu estava lendo no jornal que o cliente final de das empresas lá que vendem soja lá para fora do Brasil, falou, olha, eu quero que você continue não comprando desse produtor. Então, é o cara lá que diz para o seu intermediário, seu trader, né, o que ele quer. Então, de novo, voltando para o nosso caso, né, do biogás, biometano, né, eu acho que, assim, empresas exportadoras, eu acho que se preocupam muito com o selo verde. Que é a pegada de carbono. Então, quem tiver realmente querendo ter um selo de carbono, eu acho que vai valorizar isso. Porque... Então, mas minha pergunta é, como? Porque olha, você tem várias maneiras, eu acho. O produto físico vai para a padaria ou para a escola, que não se interessa. Sim, mas aí, você pode ter o certificado, né? Você pode ter a compra do crédito de carbono, né? Tá. Qual é o certificado de garantia de Segob? O Segob ou o GasRec. O GasRec. Você pode comprar o GasRec, você pode comprar o Segob e você vai ter aí o atributo, né? Os atributos diferenciados. Você vai ter o valor da molécula e o atributo lá do carbono, né? Então você vai ter as duas, você pode ter as duas coisas. Então, assim, no futuro seria muito bom, né, esse unbundling que a gente chama em economia, né? De você poder separar esses preços, porque são desejos diferentes. Não, como hoje a energia elétrica, eu vejo o seguinte, eu vejo que, assim, todo mundo, para ter segurança energética, a gente precisa hoje de flexibilidade, né? E aí você tem essa questão do curtailment, porque você tem a solar e a eólica ali, que é intermitente, etc, etc. Eu, como economista, olho, gente, você precisa ter um unbundling do preço da energia e da flexibilidade, porque aí você vai ter uma competição de fato, que hoje a solar e a eólica são muito baratas, porque elas vendem num combo e ninguém está comprando a segurança. Então, assim, eles, na verdade, quem produz eólica tem que comprar um certificado de flexibilidade, de segurança. Entendeu? É a ideia do unbundling. A solar teria que comprar energia de noite. Exato, exato. Da tarde. E aí os preços talvez ficassem mais balanceados e você teria o ONS com uma melhor previsibilidade da demanda, oferta, né? De onde viria essa oferta, né? Com essa geração distribuída. Então, é a mesma coisa. Eu acho que quando a gente
quando você tem desejos, né? Hoje a gente não vê esse desejo. É como nos anos 90 com a energia elétrica. A gente tinha lá muita hídrica, né? A termoelétrica vinha para dar flexibilidade, mas ninguém ligava muito para a flexibilidade, porque a segurança energética já estava ali, naquele combo, né? E hoje não é assim. É a mesma coisa com essa questão. Eu acho que hoje as pessoas estão começando a se dar conta, você tem empresas, de novo, as exportadoras principalmente, né? São as empresas que são exigidas pelos seus clientes para terem certificados de origem, essa questão da descarbonização, dessa preocupação com o meio ambiente, etc., né? Essa agenda que veio, que por mais que queiram tirá-la, né, com o novo governo Trump, enfim, com essas questões todas que estão surgindo, eu acho que é uma agenda que vai voltar, porque ela veio para ficar. Eu acho que todo mundo aqui está vivenciando crises climáticas complicadas. No Brasil, o Rio Grande do Sul é um grande exemplo, mas a gente mesmo. Eu aqui em Mato Grosso do Sul, eu sou carioca, acho que meu sotaque diz muito, né? Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Para mim, esse último mês, gente, não está fazendo calor, está frio. Como assim está frio? Entendeu? Mato Grosso do Sul, aqui é quente. Como... Eu vou discordar um pouco, né? Você sabe que a gente tinha exposições agropecuárias em diferentes épocas do ano, certo? Outubro tinha exposição agropecuária, março tinha exposição agropecuária. Então a gente trouxe as exposições mais para o verão. Por quê? Porque o gado era feio de ver, era frio. Então o pelo do gado arrepiava. Então, a gente falando de frio nessa época do ano, para mim, que sou do agro, que sou do quê? Faz frio. Não, faz frio. A gente acontece. Ele acontece. Acontece, entendeu? Aí, vai lá para o Rio Grande do Sul para ver qual é o frio mesmo que acontece. Paraná. Essa coisa assim toda acontece. Eu só vou querer aqui, apertá-la um pouco. E o transporte urbano a gás em Campo Grande? A gente está lá. É uma necessidade que Sim. Os motoristas, a gente fez uma pesquisa durante a eleição. Perfeito. Os motoristas queriam transporte a gás ou elétrico para maior comodidade deles. Então, eu vou falar assim, o que a gente está fazendo? A gente está acho que a prefeita está super imbuída. Eu estou já há um ano junto com a prefeita e com o grupo lá enfim, de quem tem os ônibus, é o grupo Guaicurus, né? Uhum. A gente está fazendo um estudo, o estudo acabou de terminar, sobre a questão do ônibus a gás natural. Acho que os resultados foram muito positivos. Agora é uma decisão muito mais, do consórcio Guaicurus e de como é que isso aí vai ser levado. Mas, assim, do nosso ponto de vista, deu muito certo o estudo de ônibus a gás natural. A gente viu lá junto com a Scania que está nos assessorando, nos assistindo, então é ela que, tanto na questão da Suzano, com os caminhões, tanto aqui quanto aqui com os ônibus da prefeitura, é a Scania que está dando esse ônibus para fazer os estudos. E o estudo foi positivo, agora é uma questão realmente de ter um acerto de como é que isso vai ser feito, então não é uma decisão nossa, né? Tá. Se você jogar para a sociedade, o ônibus a gás não polui, é mais isso e mais aquilo. O ônibus a diesel polui, é isso e aquilo. O que você acha que a sociedade vai querer? Pagaria essa diferença? Qual que é o feeling de vocês? Mas não tem pagaria diferença, porque o estudo que nós fizemos, o preço não vai mexer. Mas não mais mexe. ou menos. Depende. Você não mexe, então não é o preço. Às vezes é um pouquinho mais, às vezes é um pouquinho mas menos. Assim, não deu. Até, por exemplo, em termos econômicos, para a Suzano, não só de descarbonização, foi bom. Foi bom. Foi um pouquinho menor, inclusive. Foi um pouquinho melhor. A gente fala de 10%, né? Entre 5 a 10. Mas assim, depende muito do caso, depende da rota, depende de quantas paradas você faz. Assim, eu aprendi que não é assim, algo absoluto, sabe? É por isso que a gente tem que fazer os estudos. Então, tem que ter o estudo aqui, que é diferente do estudo de Goiás, que é diferente do estudo lá em Goiânia, né? Que é estudo diferente na cidade de São Paulo, porque você tem as paradas diferentes, você tem a dinâmica dos ônibus diferentes. Agora,
Uma coisa, aí, assim, vou falar como população, né? Isso eu acho que uma ação de governo, né? Uma ação, uma vontade de você descarbonizar o Estado, vontade de você trazer uma melhoria no meio ambiente. Para o cidadão, que é aquele cara sofrido que acorda às 4 horas da manhã para trabalhar e É a tarifa. ele quer saber do preço, de novo, vamos ao preço, e quer saber do conforto. Ele quer entrar num lugar em que ele tem um ar-condicionado, em que ele tem um ambiente mais tranquilo, sem som, né? Isso aí, realmente, os ônibus tem uma poluição sonora muito menor, quase zero, né? Então, você tem uma qualidade da experiência daquele passageiro muito melhor quando você está falando de ônibus tanto a gás quanto elétrico. Só que o ônibus elétrico ele acaba sendo muito caro, né? Então, e para carregar é ruim, você tem os carregamentos à noite, e aí a logística disso é ruim. Em São Paulo, a Deu um experiência problema. tá complicada. Não, e Goiânia também, né? Goiânia Também foi uma experiência complicada, justamente porque a logística fica ruim. Então, e gás natural não é assim. Então, a Prefeitura de São Paulo mudou, era para ser totalmente elétrico, agora mudou para gás natural, exatamente, recentemente. Exatamente, isso aí. Muito bom. Como lidar com a garantia de fornecimento do biometano? Então, esse aqui é um problema. Como são processos de safra... Não, então, aí é que tá, né? Assim, há ativos, por exemplo, que a gente está muito próxima e a gente quer trabalhar com eles, a gente quer ser parceiro, e eles também querem. É a partir da vinhaça, no caso. Exatamente. Vinhaça, exatamente. E aí tem a torta também. Mas a torta dá pouquinho, a vinhaça que dá mais, né? Só que aí você tem a sazonalidade da cana. Então, se você é o meu cliente final, você vai querer uma estabilidade daquele fornecimento. E, infelizmente, se eu tiver como cliente só o pessoal da cana, ele vai me dar uma sazonalidade, que é a sazonalidade da cana. A do milho já me falaram que é diferente, que já é mais estável. Aí tem que ver, aí eu não sei. Também não conheço, mas já me falaram que é mais estável. Já do aterro é ótima, porque é estável. Um pouquinho com a temperatura, então, assim, mas seria muito bacana, imagina, aqui dentro, né, você ter o aterro produzindo biometano para os ônibus da prefeitura. Eu acho isso uma política pública gigante, linda, assim, é exemplar. E aí realmente tem que partir de uma política pública, porque dificilmente você vai conseguir que os agentes econômicos privados, né, desenvolvam isso. Você precisa ter realmente uma coordenação esse é o típico de uma falha de mercado, que aí você tem que a intervenção do Estado é muito positiva, né, para você coordenar essas forças e gerar o melhor bem-estar aí para a sociedade, né? Mas se tiver algum produtor de biometano, certo? Tiver uma indústria em Campo Grande que queira comprar um certificado, tem como fazer isso, Fernando? Produtor no Mato Grosso do Sul. Sim. Sem ter entrega física do produto. Sem ter entrega física. A recente lei do combustível do futuro criou o tal do certificado de garantia de origem, que é a possibilidade de você fazer o unbundle. Ou seja, você pode comercializar a molécula física para um e o atributo ambiental para outro que esteja a 2.000 quilômetros de distância. Não tem problema. Então, esse cara aqui está consumindo gás natural, a molécula de gás natural do duto e recebe o certificado de origem. E aqui está recebendo só a molécula. Então, aqui não pode fazer nenhuma alegação de consumo de biometano. Proibido. Quem pode fazer a alegação é quem comprou o atributo ambiental. Isso está bonitinho na lei. Não, eu acho que não. Eu acho que a questão do Segob, você me corrige se eu estiver errada, mas ainda está para regulamentar, né? Até dezembro acho que está regulamentado. Né? A lei saiu há 1 ano, 2 anos atrás. Exato. O Ministério de Minas e Energia já regulamentou, saiu em setembro. Estão pendentes agora. Então já saiu agora. Então é isso que eu estava esperando. A regulamentação. E está esperando algumas resoluções da ANP. Então é isso. A ANP disse que até o começo do ano faz as consultas públicas. Que era até dezembro, Tá. O MME já escreveu. É porque um jeito de viabilizar o biometano é o certificado junto, né? Pode ser, porque aí vende a molécula a um preço que eu posso comprar, por exemplo,
né? Sim. Que é competitivo para uma MS Gás comprar. E o certificado é o unbundle da... O certificado não necessariamente precisa passar pela distribuidora. Exato. Não vai passar. Ele pula. Ele pula. Ele pode pular. Exato. Por outro lado, eu já vi algumas distribuidoras que estão comprando? Eles estão criando uma empresa à parte só para fazer essa comercialização do atributo ambiental. E quem é que está fazendo? Porque não a pode. Colgás? Não pode falar. Não tá posso bom. dizer. Mas tem que ser uma empresa madura, não sei se... Então, está fazendo dessa forma, por quê? Porque não pode onerar a distribuidora, porque quem está comprando precisa ser o menor custo e não pode fazer dinheiro em cima de algo diferente que é o transporte. Então, se cria essa estrutura. Então, isso aqui é mais voltado para o consumidor cativo, eventualmente, né? E um outro movimento que eu tô vendo com algumas distribuidoras é o seguinte: alguns clientes, na falta de biometano, consumidores de gás natural, que por não ter biometano ou certificado de origem, eles estão migrando para biomassa. Não sei se isso está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem alguns clientes em São Paulo falando o seguinte: está migrando para biomassa. Engraçado. Você faz a conta, às vezes até faz sentido. Só que você trabalhar com biomassa é complicado, porque... Tudo com volume, né? Volume... Alta pressão interior, baixa pressão. A estabilidade do fornecimento, o teor de umidade que tem na biomassa, enfim, são coisas... Então, o pessoal está vendo os certificados de origem, o biometano, como algo estratégico para não perder o cliente. Claro, Para não perder o cliente do gás natural. Então, Fernando, eu já mexi muito com... Meu mestrado foi em cima de biogás. Olha só, a que minha bacana. Ideia, se tem tempo, é pegar o biogás todo produzido... Visionário, Marco. Produzido ali em São Gabriel do Oeste e levar para a indústria cerâmica de Rio Verde. Ou seja, a gente ia abastecer todas as indústrias cerâmicas de Rio Verde com biogás de São Gabriel do Oeste. Esse foi o meu projeto. Mostrou uma viabilidade econômica e aí, por questões que a gente sabe, né, não anda. Questões que a gente sabe, não anda. Um projeto, foi feita a viabilidade econômica, deu tudo certo. Agora, até esses dias, uma outra aluna refez os cálculos, deu mais viável ainda. Que maravilha! Né? Quer dizer, então isso é algo que a gente vê. Então, o que acontecia ali na região de Rio Verde? Rio Verde é polo cerâmico. Tá? Eles não conseguem mudar da cerâmica vermelha para uma cerâmica melhor. Por quê? Porque não tem um gás. Não tem energia. Entendeu? A energia que eles têm ali hoje era de lenha, do Pantanal. Depois passei a ser sobras de lenha do Rio Parques, mas eles não tinham o que fazer com aquele monte de cavaco que sobrava. Não é? Vendiam para eles e hoje em dia eles estão comprando o cavaco. Porque como muda a matriz energética, né? Estão comprando hoje em dia, até essas indústrias celulosas resolverem, né? Por uma competição. Fazer uma competição. Competir nessa matéria-prima. A gente vê que existe uma Carmina Burana, uma roda da fortuna no setor de energia, de... O que a MS Gás, assim, vê, assim, a gente acha que tem que ter um mix, né? Eu acho, como engenheiro, que a gente não pode ficar parado, né? Tem que ter um mix. Eu vou querer ter o biometano, vou querer ter biogás, vou querer ter não sei o quê para poder andar. O que assim... Biogás para a gente não, é biometano, que tem que ser a mesma molécula. O que vocês veem, assim, de... É que eu falo que biogás que pode ser queimado direto na caldeira, né? O que vocês veem aí? O que vocês veem do hidrogênio? Vai ter? MS Gás vai entrar nisso? Como que vocês veem isso aí? O que tá... Olha, esse hidrogênio verde, eu já li tanta coisa que ele está sendo difícil de viabilizar no Brasil, né? Não está fácil, não. Eu fui lá no Nordeste uma vez, que tinha uma planta de hidrogênio verde. Não está andando. Eu acho que assim, hidrogênio tudo bonito, verde... no papel está bonito. Mas no papel, exatamente. Não está virando, não. Talvez assim, o que era sonho no passado do solar virou realidade, né? Eólica, solar, né? Talvez, assim, hidrogênio verde, eu acho que pode ser uma realidade lá no futuro. Eu não vejo essa uma realidade muito próxima. Eu acho que a nossa realidade próxima é do biometano. Isso eu vejo muito próximo. E a gente tem que se preparar para isso, para que seja uma oportunidade para todo mundo, para a sociedade, né? Para todo mundo. Então, eu acho que tem que ser um ganha-ganha para todo mundo, né? Na Europa já se fala que se poderia aproveitar a mesma estrutura de gasoduto para colocar hidrogênio, que ele convive com o metano que está lá dentro. Tem uma questão
de corrosão, tem umas questões ali físicas que aí eu não entendo muito bem, mas que tem que ter algo mais bem preparado, mais bem. Aí teria que, talvez, quando fizer o duto, já fazer com a intenção de passar hidrogênio junto. Então, assim, que pode passar, eu acho que pode sim, mas eu acho que eu já ouvi restrições técnicas dos dutos, né? Aí vocês são engenheiros, vocês sabem melhor que eu. Nós estamos chegando a 50 minutos já, passa muito rápido o tempo, né? E o pequeno produtor, aquele suinocultor que era criador de porco, depois ele passou a ser suinocultor, depois ele passou a ser produtor de energia, né? Aí trouxe o filho de volta. A gente vê vários exemplos no interior do estado. Sim. Né? O que você vê para ele? O que a MS Gás está fazendo? Pode ajudar, não pode ajudar? Esse cara, ele é um produtor isolado, ele vai continuar isolado, é melhor produzir energia? O que vocês... É muito difícil o MS Gás chegar até ele, né? Porque, de novo, para você fazer um duto, esse investimento, depois ele vai compartilhar com o condomínio. E aí você vai onerar o condomínio para pegar um negocinho pequenininho de um pequeno produtor, ele é inviável economicamente. Então, é por isso que, por exemplo, por que o GLP é importante para diminuir a pobreza energética no que toca aos lares, né, da cocção, faz a cocção a lenha, né? Porque o GLP chega em qualquer lugar do Brasil, né? O duto não chega. Então, porque o duto você precisa fazer um investimento, esse investimento precisa ser remunerado, e aí qual é o payback de um investimento como esse? Não tem, né? Jamais, não vai acontecer, porque o produtor, como o senhor disse, é um produtor pequeno, né? Se fosse um grande produtor, um frigorífico, se fosse uma coisa maior, né? Porque assim, o biogás ele vem, eu acho que de 4, né? Você tem da granja, é o frigorífico, os aterros e as usinas de cana, né? Então essa que é majoritariamente no Brasil, segundo a CI Biogás, ele vem daí. E os grandes produtores têm como número 1 lá, você tem São Paulo e Paraná, são os maiores produtores de biogás e biometano, né? Mas nós somos o 6º do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, por conta do agro, de todas essas 4 características aqui. Então, assim, onde você tem biogás e biometano, de fato, é no sudeste e sul brasileiro com centro-oeste. Então, centro-oeste, sul e sudeste. Energia eólica e solar, majoritariamente lá no nordeste. Então, você tem essas divisões que eu acho, o que eu advogo que você tenha um planejamento estratégico energético para o Brasil como um todo, aproveitando o que cada um faz melhor, né? Porque aí você aproveita as vantagens competitivas dos estados, né? A Cristiane citou o CI Biogás, que é um think tank dessa questão de biogás no Brasil, tem um pessoal muito bom. O que eles estão fazendo? É difícil você viabilizar biometano de um pequeno produtor. Biogás não. Biogás é um investimento barato, só tampar a lagoa, etc. Não Exato. É tão complicado. Agora, você pegar o biogás, que é 60% de CH4, e passar para 95%, que é biometano, é um processo industrial, são membranas, etc. Então, o que eles estão fazendo salvo engano, acho que é interior de Santa Catarina. Eles estão pegando vários produtores... Juntando numa cooperativa? Captam o biogás... Bacana. De forma descentralizada, e depois centralizam numa planta de biometano. Pô, fantástico. Onde é que está acontecendo isso? Excelente. Próximo isso. Esse que era o meu projeto. Campo Excelente. Chapecó, acho que é próximo. E aí é um projeto o duto fantástico. chega lá. Claro, aí fica mais, você vai no lugar só o duto. Aí você isso é uma ideia que pode Essa ser é uma ideia. Pegar os pequenos produtores, reunir, entendeu? Aí nós teríamos uma produção de biogás, biometano ali no norte, que é tão sofrido de energia, né? Eu acho que esse é um projeto lindo. Nós estamos certificando esse projeto para gerar Gasrex, certificados de muito bom. Muito bom. 54 minutos. O tempo passa rápido, quando a conversa está boa, né? Hoje a gente teve aqui... A prosa está boa. A gente já teve outros podcasts com o Fernando que a gente falou, pessoal, está marcado o segundo. Pois é, que a prosa fica boa. Está marcado o segundo, já está marcado o segundo, porque, nossa, veio tanta dúvida, né, Fernando? Que a gente tem, esse podcast é feito para
como eu já falei, para esclarecer a sociedade. Sim. Mostrar que todo mundo é acessível. É acessível chegar no Marco Aurélio, é acessível chegar no Fernando, acessível chegar na Cristiane, sim. é fácil. Tá aí, a gente sempre teve junto com o Riedel, né, nas conversas nossas, em tudo, né? A gente sempre dá o apoio para o governo do Estado. Briga de vez em quando, porque cada um tem o seu ponto de vista, né? A gente quer que tudo ocorra, né? E para falar da engenharia também, só lembrar aqui para o pessoal nosso, quem pesquisou e desenvolveu esse biodigestor Lagoa Coberta foi um engenheiro mecânico da Marinha. Por isso que chama biodigestor da Marinha. Olha só que interessante. Entendeu? Na década de 70. Uhum. Nós não estamos inventando a roda, né? Nós estamos pegando o que já estava indo e está vindo melhorando, aperfeiçoando. Melhorando a perfeição. Então eu queria que vocês fizessem suas palavras finais aí, depois de terminar esse podcast, né? Já marcar um outro aí quando der. E lembrando que você vai ser nossa palestra magna no nosso evento, dia 4 e 5 de novembro. Sabe que isso é uma honra, né? E vai ter lá também o pessoal que vai brigar contigo, que é o pessoal da Nuclear, né, que vem aí também. Eu só queria, assim, antes de terminar mesmo, o que você acha desses grandes data centers? Eles vão roubar a nossa energia do pobre? Não vão? Porque eles precisam de uma energia e eles têm como pagar. A pessoa de menor poder aquisitivo não tem como pagar. Como que vai ficar essa luta? Eu não sei exatamente como vai ficar essa luta, mas eu posso fazer uma inferência aqui de que eu acho que, como você tem no Nordeste várias usinas solares e eólicas que são intermitentes, eu sei que data center precisa de estabilidade, você pode fazer um mix, né? Você pode ter algumas termoelétricas junto com solar e fazer um planejamento para que você tenha energia barata vinda das energias eólicas e solares no tempo que elas puderem dar, e já com tudo planejado, ter termoelétricas flexíveis que possam entrar quando você não tivesse as outras. Se você tiver um planejamento, eu acho que é super factível, porque energia, nós temos muita oferta de energia hoje, né? Energia elétrica. O problema é que a gente tem aí um ONS que não está conseguindo, por conta da quantidade, né, de megawatts das solares e eólicas, não está conseguindo fazer esse planejamento, né, entre a demanda e a oferta. Então, por isso que está tendo esses cortes. Mas se você começa... Investimentos também em linhas de transmissão, baterias. Então, você tem algumas soluções que o mercado de energia elétrica dá, que eu acho que talvez seja por aí. Eu acho que dá, acho que não precisa tirar do... Até porque eu acho que uma coisa que, não sei se vocês têm um projeto conhecem um projeto que a Energisa fez com o governo do estado, que foi levar a luz para Corumbá, ali para... Ribeirinhas. E um pessoal que, assim, eu vi cada história linda, né, de que pessoas que nunca colocavam carne aonde? Não tinha geladeira, não tinha nada, então tinha que botar em lata, com gordura, enfim, com banha, né? E agora tem luz com um projeto, junto com a Energisa, de energia solar, né, para esses lugares, né? Então, que você acha que a energia solar tem acho que uma bateria que fica, acho que durante 3 dias, se por exemplo, se começa a chover, não tem sol, aí você tem 3 dias ainda de uso assim, da energia elétrica. Esses são projetos lindos para as comunidades mais carentes, né? E eu acho que a gente tem que desenvolver. Agora, recentemente, finalmente, a Eletrobras chegou em Roraima. Conectou Roraima. Roraima era, coitado, estava lá, né, com uma energia caríssima, faltava energia adoidada, agora chegou, ainda bem. Então a gente tem que ter assim, energia, saneamento, são coisas fundamentais para a gente ter desenvolvimento econômico, né? Senão a gente vai continuar nessa pobreza geral, não é só energética, né? Então a gente tem que cuidar realmente de quem precisa ser cuidado de maneira estruturada, planejada, né? Eu acho que saneamento básico mais energia são fundamentais para desenvolvimento econômico. Isso são todas as evidências que você pode encontrar. Meu doutoramento foi isso, foi em desenvolvimento econômico, então sei do que estou falando. Legal, vamos para as considerações finais. Ok.
Então, obrigado, Marco, aí pelo convite. Obrigado sempre aprendi bastante nesse podcast. E é um papel interessante das distribuidoras, das concessionárias, nessas chamadas públicas de biometano. E o desafio é conseguir viabilizar esse energético limpo a um custo adequado para os clientes, tanto do mercado livre como do mercado cativo. Então, várias agências reguladoras estão trabalhando também em cada estado para definir modelos de negócio que viabilizem esse combustível mais verde. Esse é o desafio. É isso, eu concordo muito com você, Fernando. Quero agradecer aqui, Marco, pela oportunidade de ter vindo aqui, de poder compartilhar algumas informações, de aprender com vocês aqui, duas cabeças aí boas, aí brilhantes nesses assuntos. E acho que, assim, se o governo federal conseguir olhar de maneira holística, ter um planejamento energético holístico para o Brasil, considerando os biocombustíveis, a margem equatorial, ou seja, os combustíveis fósseis também, considerando tudo o que o Brasil pode gerar, é isso que deveria ser feito. E considerando também as vantagens competitivas de cada estado, né, com relação às suas fontes energéticas. Então, se tem um planejamento geral com isso, eu acho que, e se tiver também uma execução do planejamento, né, que eu acho que é a grande falha, porque o Brasil, de planejamento, tem vários. Eu acho que o problema é a execução, que a gente é péssimo em execução. Então, mas se a gente conseguir executar boa parte de muita coisa que já está planejada, inclusive, eu acho que o Brasil só tem a ganhar, porque do jeito que a gente está, não estamos bem, né? A gente é improdutivo, a gente não cresce, a gente está ficando para trás, a China já foi embora, a Coreia do Sul já foi embora, agora a Índia está começando a passar a gente, e aí vamos ficando, né? Então, assim, se a gente não der uma guinada, não tem como o Brasil avançar. Então, eu acho que a área de energia é fundamental. Não existe crescimento sem energia, né? As duas têm uma correlação muito grande. Então, eu espero que o governo federal cuide aí do nosso Brasil melhor no tocante à energia. A gente espera isso, né? E a gente faz esses eventos para justamente falar isso, né, Fernando? E trazer, Fernando parceiro nosso, já veio aqui, espero que a MS Gás também, né? Agora começa a participar com a gente nesses eventos, levar isso para a molecada toda. E quando a gente faz os nossos eventos, a média nossa de audiência é 3.000, 4.000 pessoas. Nossa! Por quê? Porque tem professores Sim. no interior do estado. Até a gente faz eventos de acessibilidade, de inclusão, é uma maneira de incluir socialmente essas pessoas. Né? Como é que a gente vai incluir o cara lá que não tem condição de pegar um ônibus, de vir para a cidade, pegar um avião para vir para cá, largar o emprego? Então, às vezes, ele tem uma deficiência que ele não pode vir realmente. Né? Então, por isso que a gente faz os nossos eventos gratuitos, tem essa alta audiência. Muito bom. Porque muito bom. As pessoas querem o conhecimento, né? É que o conhecimento é que nem energia. Tem que produzir e distribuir. Exato. Só produzir não gera lucro, né? O conhecimento que gera lucro é isso aí. Então, Cristiane, obrigado. Fernando, mais obrigado. Agradeço a Totem por te disponibilizar aí. Tá aí, Cristiane MS Gás. A gente termina os nossos eventos aqui, ó, fazendo assim, que é tchau em braille. Para todo mundo poder. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Até o nosso evento, Cristiane.